Olá, plebeu e plebeia! Seja bem-vindo ao nosso canal Plebeu Politizado. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros partidos políticos que surgiram no Brasil. Você tem ideia de quando e quais eram esses partidos políticos? Pois bem, Chimangos, Caramuru, Jurujubas, olha esses nomes aí que surgiram logo no início. Então, se liga nessa que hoje nós vamos entender quais foram os primeiros partidos que surgiram no Brasil. Para início da conversa, a gente tem que entender que naquele momento não tinha a definição partidária que nós temos hoje. Os partidos que nós conhecemos, nós chamamos de partidos modernos, né? Eles se modernizaram naquele momento. Isso eu estou falando lá no começo do século XIX aqui no Brasil, não existia a estrutura partidária que tem hoje. Nós chamávamos de partidos de quadros, né? Que inclusive nós temos aqui nos cards, né, na descrição desse vídeo, um vídeo falando sobre exatamente esse momento do início da formação partidária no mundo. Como começaram os partidos políticos, os partidos de quadros, até chegar aos partidos de massas e os partidos que nós temos hoje. Para isso, nós vamos dividir esse primeiro momento da formação partidária no Brasil em 4 períodos. Quais são eles? Antes da independência, durante o Primeiro Império, com Dom Pedro I, o período regencial e, por último, o Império de Dom Pedro II, o Segundo Império. Esse vídeo hoje nós vamos falar sobre esse momento, como se formou os primeiros partidos políticos, partidos de quadro no Brasil, hein? Vamos lá. Antes da independência do Brasil, nós tínhamos aqui no Brasil a família real portuguesa que veio em 1807, chegando aqui no Brasil em 1808, chegou em Salvador em janeiro, depois de quase 60 dias de viagem, foi para o Rio de Janeiro e ali se instalou, onde começou a se desenvolver, digamos assim, o Brasil agora não mais como colônia de Portugal, mas um reinado aqui também no Brasil. Como nesse período de 1808 até 1822, momento da independência do Brasil, existiam vários movimentos, várias lideranças no Brasil, não podemos dizer exatamente que existia partido político nesses primórdios da construção do Brasil. Nós tínhamos algumas facções de pessoas, de lideranças, de grupos, que tinham algumas ideias sobre como deveria ser conduzida a política no Brasil. Então nós podemos dizer que tinha uma facção ou partido, né, daquele momento, o que chamamos de proto-partido, né, os primeiros partidos, chamado de Partido Português. Esse partido português era formado principalmente por portugueses, comerciantes, funcionários públicos, militares, e eles queriam, na realidade, que o Brasil continuasse como colônia de Portugal. Eles não queriam a independência de Portugal. Um segundo movimento em que nós podemos notar, nós chamamos de Partido Brasileiro. Esses continham principalmente grandes produtores rurais, estrangeiros, alguns comerciantes portugueses, comerciantes brasileiros. Eles não queriam a independência do Brasil e nem mesmo a recolonização do Brasil. Eles queriam mesmo era um comércio mais aberto, como Dom João VI fez assim que chegou no Brasil, liberando os portos para o comércio com os demais países. Um terceiro movimento nós identificamos como o Partido Liberal Radical. Esses integrantes desse partido, eles tinham uma visão de instalação de uma república aqui no Brasil, uma vez que na América Latina já existiam vários países que estavam se formando como república. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal. Nesse momento que ele volta, o Brasil passou por uma espécie de limbo. Não se sabia exatamente o que seria do Brasil. Os brasileiros tinham medo de que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Tinha, como já foi falado, o Partido dos Portugueses que queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. E tinham também aqueles que queriam que o Brasil se tornasse uma república. Nesse embaraço de pessoas, nessa celeuma de gente querendo colocar sua ideia, sua opinião, sua vontade para que o Brasil se desenvolvesse de diferentes maneiras, ocorre que em 1822, um pouco mais de um ano da partida de Dom João VI, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil.
no dia 7 de setembro de 1822. Importante ressaltar que não existia exatamente uma formação partidária como nós conhecemos hoje. Então, naquele momento, o que eu falei até agora desses partidos, desses protopartidos que surgiam, na realidade eram mais facções, grupos de interesses, e eles iam se transformando com o tempo. A exemplo do momento em que houve a independência do Brasil, as pessoas que formavam esses primeiros partidos, esses primeiros movimentos, eles foram novamente se consolidando em novas associações, novas facções para continuar aquelas ideias que eles haviam mantido até o momento. Surgem aí três movimentos, três partidos mais interessantes, com maior expressão, uma vez que tinham várias facções, até mesmo dentro dessas três principais. Tínhamos o Partido Liberal Exaltado, ou Jurujubas, como eram também conhecidos, e eles queriam, na realidade, a proclamação da República. Eles não queriam mais a monarquia, eles queriam o fim da monarquia. Tínhamos também o Partido Liberal Moderado, que gostaria de continuar com a monarquia, mas sem Dom Pedro I, que estava muito desgastado politicamente por conta de concentrar muito poder. Tínhamos também o Partido dos Restauradores, ou Caramurus. Esse partido era formado essencialmente por portugueses, né? Inclusive eram muito daqueles partidos dos portugueses que eu falei no início, e eles queriam a continuação da monarquia e de Dom Pedro I no poder. Lembrando que em 1831, Dom Pedro I sai do Brasil, ele abdica do trono, vai para Portugal e deixa Dom Pedro II como herdeiro do trono. Só que esse partido ele acaba sendo desfeito em 1834, pois Dom Pedro I morre em 1834. De 1831 a 1840, o período regencial, nós temos o princípio do que seria os partidos que se consolidaria durante todo o segundo reinado. Basicamente, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Nesse momento do período regencial, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Até chegar à maioridade, demoraria ainda bastante tempo. No entanto, em 1840, aquelas pessoas que estavam tomando conta do Brasil resolveram dar o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II, com 14 anos, passa a ser o imperador do Brasil. O segundo reinado com Dom Pedro II, que foi de 1840 a 1889, ano do golpe militar com a proclamação da República, tivemos basicamente dois partidos mais importantes, que era o Partido Conservador, que se consolidou, que se formou no período regencial, e o Partido Liberal, que também veio dessa celeuma de pequenas facções que se organizaram para formar esses dois partidos. A partir de 1870 é que a gente tem um novo partido fazendo parte desse cenário, que é o Partido Republicano. É interessante que nesse período surgem vários países no mundo, né? A exemplo do Partido Democrata Americano, que nasceu em 1829, e o Partido Republicano, que surgiu em 1854. Na Inglaterra, em 1834, surge o Partido Conservador e em 1900 o Partido Trabalhista. A social-democracia na Alemanha surge em 1863. Na Argentina, em 1891, surge a União Cívica Radical. E os partidos mais antigos da América do Sul surgem no Uruguai, em 1836, justamente com o próprio nascimento do Uruguai, que é o Partido Nacional e o Partido Colorado. Lembrando que o Uruguai era território brasileiro, chamava-se Cisplatina. E quando o Brasil perde aquela região, surge o Uruguai junto com uma república e seus partidos. E todos esses que eu falei são partidos que ainda estão vivos hoje, com exceção dos partidos brasileiros que foram, ao longo desse tempo, sendo extintos e novamente sendo reconstruídos, muitas vezes até com os mesmos personagens, mas com partidos começando do zero. Voltando ao segundo reinado, tanto o Partido Conservador quanto o Liberal surgiram dessas insatisfações que tiveram principalmente com Dom Pedro I. A Constituição que ele promulgou em 1824, por exemplo, onde se instituiu o poder moderador, concentrando grande força
nas mãos do imperador Dom Pedro, fizeram com que vários grupos se organizassem de alguma maneira e formassem esses dois partidos futuramente, né, no segundo reinado. Outra questão que assemelhava o Partido Conservador do Partido Liberal era que ambos eram partidos de quadro. Como já foi falado, eram partidos que surgiam do parlamento, não tinha nenhuma intimidade com a população. Esses partidos, na realidade, existiam com seus membros se organizando pontualmente, de acordo com a necessidade, em época de eleição ou para discutir algum assunto de relevância que seria votado. Ambos os partidos não tinham uma estrutura extra-parlamentar, era unicamente dentro do parlamento. Se podemos dizer que existia alguma diferença entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, é que o Partido Conservador queria continuar a concentração de poder nas mãos do imperador. Já o Partido Liberal lutava pela federação, onde teria mais controle, mais poder os estados, né, naquele momento. Assim como maior abertura do comércio. No desenrolar dos anos de 1840, esses dois partidos eles foram alinhando seu comportamento de maneira que eram muito parecidos. Aquelas facções que cada um abrigava dentro de si começaram a ficar cada vez mais mansas, digamos assim, e começou-se a ficar muito parecido um partido com o outro, ao ponto de surgir a célebre frase do Visconde de Itaboraí: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Saquarema e Luzia se referia aos bairros onde esses dois grupos, né, o liberal e o conservador, se reuniam eventualmente. Esses dois partidos tinham membros que nós chamamos de notáveis dentro do seu escopo partidário. Inclusive, muitas cidades hoje levam o nome dessas figuras ilustres daquela época. Por exemplo, no Partido Conservador, nós tínhamos o Visconde do Rio Branco, Barão de Rio Branco, Barão de Piratininga e Cotegipe, Duque de Caxias e também Rodrigues Alves, que inclusive foi presidente da República no início do século XX. Mas o Partido Liberal também tinha grandes nomes nos seus quadros: Teófilo Otoni, José Antônio Saraiva, Lafayette Rodrigues, entre outros. Com a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, surge um outro partido, o Partido Republicano. Lembrando que essa guerra, que durou muito tempo, né, que levou a óbito muitas pessoas, produziu um fenômeno interessante para os políticos daqui, que foi a abolição da escravidão lá no Paraguai. Isso fez com que os partidos conservador e liberal ficassem de orelha em pé. Vale lembrar que o Brasil era um dos poucos países no planeta que resistia a esses dois fenômenos, a monarquia e a escravidão. Em 1870, então, surge o Partido Republicano, já com a ideologia de se formar aqui a República. O Partido Republicano ele foi, ao longo dos anos 70, sendo modelado, construído. Nós temos aí no final do Segundo Império, com a proclamação da República, grandes nomes que eram inclusive de partidos, como o Conservador e o Partido Liberal. Eles formaram então esse novo partido, a exemplo de Rui Barbosa, Prudente de Moraes e Campos Salles. Outro dado importante é que o Partido Republicano foi muito inspirado no positivismo de Auguste Comte, esse francês que havia elaborado uma doutrina que aproximava as ciências naturais das ciências sociais. O positivismo no Brasil foi divulgado principalmente por Benjamin Constant. Esse pensamento influenciou, por exemplo, a separação do Estado, da Igreja, as escolas daquele período e da bandeira nacional, com o lema, né, após a proclamação da República, ordem e progresso. Outro fenômeno também que a gente pode destacar nesse período do Segundo Reinado é que havia uma troca de lideranças desses partidos. O voto era extremamente restrito, o voto era censitário, ou seja, tinha que ter uma renda mínima para poder votar, assim como o candidato também tinha que ter uma renda mínima para poder se candidatar. Mulheres não votavam, cerca de 10% da população
poderia votar nesse primeiro momento no Segundo Império. Além disso, historiadores identificam que as grandes oligarquias definiam quem seriam aqueles políticos e regionalmente o próprio império aceitava, porque ele fazia com que tivesse controle daquela região. Então, o império aceitava aqueles políticos regionais de maneira que esses políticos manteriam também o império funcionando. Havia então um clientelismo, né, com trocas de cargos públicos, maior acesso ao ensino ou alguma benesse que tivesse do governo. Mas a legislação que mais prejudicou o acesso ao voto foi a Lei Saraiva de 1881. Nessa lei, onde incluía-se uma renda maior para que a pessoa pudesse votar, excluiu também o voto dos analfabetos. Nesse momento, nós saímos de 10% aproximadamente da população podendo votar para menos de 1%. Isso fez com que a elite brasileira tivesse ainda mais poder. E essa medida ia na contramão do que o mundo estava fazendo. Nesse período, de 1880 em diante, o Brasil reduziu enquanto que mundo afora estava aumentando o sufrágio, como a Inglaterra, outros países europeus e o próprio Estados Unidos tinham muito mais do que 10% da sua população votando. Lembrando que o voto censitário e o voto da mulher que era negligenciado não era uma exclusividade brasileira, mas ainda assim tinha uma quantidade maior de pessoas votando em outros países do que a gente. O fato é que os partidos políticos, de certa forma, sempre defenderam os interesses próprios, onde esses partidos representavam as elites daquele momento. E as elites do Brasil, por ser um país agrário, era principalmente formada por donos de terra, que usava o trabalho escravo. Com todo o trabalho que foi desenvolvido pela Princesa Isabel e Dom Pedro II para a abolição da escravidão, principalmente em 1888, fez com que tivesse um grande desgaste do governo, do império, na mão dessas lideranças partidárias. Isso inflamou muitas pessoas a instigar e buscar apoio, principalmente dos militares, para que em 1889, apenas um ano depois da abolição da escravidão, o império de Dom Pedro II caísse. Aí, meu caro compatriota, só no próximo vídeo para a gente se estender nesse novo período pós-proclamação da República, porque não dá para a gente falar tudo nesse vídeo agora, né? Se você gostou do vídeo, dá um like, nos ajude. O canal precisa se expandir para chegar essas informações a outras pessoas. Tem muito ainda a ser falado nesse canal. Então, faz a inscrição, compartilha com os colegas. Nós estamos também em outras redes sociais. Ative o sininho também, que isso é importante para que os novos vídeos cheguem até você de forma mais rápida. Valeu e até a próxima!